Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2019, já trazendo uma pequena mudança para vocês. Se vocês perceberam bem, nós estamos aqui em um novo cenário, onde nós vamos gravar as nossas aulas do ano de 2019. É nesse pequeno estúdio que vai sair as principais aulas sobre Power BI, sobre Excel, para melhorar um pouco a qualidade do áudio e da imagem para vocês. Espero que vocês gostem. Chega de blá 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 e vamos agora para o nosso primeiro conteúdo de 2019. Vamos falar um pouquinho sobre Power BI, onde nós vamos aprender a criar um agrupamento de dados, onde nós temos vários itens e queremos agrupar alguns principais itens, colocando a opção de outros para todos os demais itens. Essa que é uma dúvida muito solicitada tanto nos cursos presenciais, no nosso curso online e aqui no YouTube. Hoje nós vamos aprender a fazer. Vamos lá? Então eu já estou aqui com o nosso modelo de dados, que possui basicamente uma única tabela chamada vendas. Nesta tabela nós temos aqui vários registros de vendas e temos uma coluna chamada produto, que representa o produto que foi vendido. Esta coluna produto está sendo exibida no nosso gráfico de rosca com a medida de total de vendas, que equivale à somatória da coluna total. A grande dificuldade de utilizar o gráfico de rosca com muitas categorias é justamente por dificultar a leitura. Aqui nós temos diversas categorias e não conseguimos saber exatamente o que cada categoria dessa aqui representa visualmente. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um agrupamento de dados para exibir basicamente os 5 principais produtos, que são os produtos que venderam mais, e todos os demais produtos nós vamos agrupar em uma outra categoria chamada outros, ok? Podemos fazer isso de duas maneiras. Uma maneira é você clicar com o botão direito na coluna que você quer agrupar e escolher a opção Novo Grupo. E aqui você pode selecionar as colunas que você quer agrupar, passar para o lado de cá. Dessa maneira você vai criar um agrupamento de dados e aí você determina todos os outros grupos que não estão agrupados como outro. Por exemplo, eu vou passar o achocolatado para cá, vou agrupar ele, nós podemos deixar o mesmo nome para aquele elemento e aqui você vai passando vários elementos. Todos os demais que sobrarem aqui serão um único grupo chamado outros. Para a gente fazer isso, a gente tem que marcar esta opção aqui de grupo outros que contém todos os outros itens. O grande problema de fazer esse tipo de agrupamento é que aqui o nosso agrupamento será estático. Isso significa que quando nós aplicarmos filtros, esses valores não irão mudar, serão exatamente cada grupo aqui, o membro, né, e os seus grupos. Então, o que a gente quer fazer é fazer isso de forma dinâmica, pegar sempre os principais produtos, né, de cada categoria. Então, se eu filtrar aqui, por exemplo, para atacado, ele tem que considerar os 5 principais produtos deste filtro. Então, a gente tem que levar em consideração o contexto de filtro. Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, nós vamos ter que atacar criando uma tabela de dimensão contendo todos os produtos e também um grupo chamado outros. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer criando esta tabela utilizando a própria linguagem DAX. Então, eu vou clicar aqui em modelagem e vou clicar em nova tabela. O que eu vou fazer aqui é gerar uma tabela chamada produtos outros, que contém a lista de produtos e mais uma opção chamada outros. Então, vamos começar aqui digitando produtos outros e vamos colocar o sinal de igual. Agora, nós vamos gerar uma lista com a lista de produtos únicos. Para isso, nós vamos utilizar a função values para retornar somente os produtos sem repetição. Então, eu vou chamar aqui a coluna produto da tabela vendas. Eu vou pressionar Enter aqui para a gente ver o resultado disso. Perceba que foi gerada uma tabela aqui no nosso modelo de dados chamado produtos outros, que nós podemos visualizar que é justamente a lista de produtos. Porém, nós temos que colocar mais uma opção aqui chamada outros. E para isso, nós vamos utilizar aqui duas funções. A primeira função é a função union, para juntar essa primeira tabela que nós geramos com values. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora vamos gerar uma tabela de uma única linha. Para isso, nós vamos utilizar a função row e vamos colocar aqui o nome da coluna que nós queremos gerar, que neste caso é a coluna produto, ok? Que é justamente esse mesmo nome aqui, ponto e vírgula, e o valor que queremos colocar. Eu vou colocar aqui a opção outros, vou fechar parênteses do row, fechar parênteses do union e vou pressionar Enter. Perceba que o resultado foi justamente a tabela que nós tínhamos, agora com mais uma linha chamada outros. Então, nós temos agora uma tabela dimensão com a lista de produtos e mais a opção outros. Agora nós vamos clicar aqui em relacionamentos, pois nós precisamos relacionar esta tabela que nós criamos com a nossa tabela de vendas. Então eu vou puxar aqui a coluna de produto para cima de produto em vendas. Vamos ter uma relação aqui de 1 para muitos, ok? Então nós já temos aqui basicamente esta tabela. Agora o que a gente precisa fazer é criar uma coluna de ranqueamento. Nós vamos criar uma medida
uma medida de ranqueamento. Esta medida vai determinar a posição aí de cada produto conforme o seu total de vendas, que já é a medida que já tinha aqui no nosso modelo, que é basicamente a soma. Então, vou criar uma nova medida aqui. Vamos criar essa nova medida, vou chamar essa medida de rank, ok? E nós vamos digitar aqui igual e vamos utilizar a função rankX. Esta função aqui é para criar um rank baseado nos elementos de uma tabela. A nossa tabela que nós vamos ter que criar é a tabela que nós já utilizamos, né, que a gente acabou de criar, que é a tabela produtos outros. Porém, nós temos que utilizar toda essa tabela por completo. Então, vamos utilizar a função all e eu vou chamar aqui a coluna produto da tabela produtos outros, que foi a tabela que nós criamos, ok? Ponto e vírgula, e agora eu determino qual valor, qual a expressão que eu quero utilizar para calcular este ranking. Então, eu vou utilizar aqui a nossa medida total vendas, que é a medida que nós já tínhamos criado com a soma. Então, eu vou pressionar Enter aqui. Se vocês quiserem visualizar o resultado disso aqui, a gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou utilizar essa tabela aqui para mostrar para vocês da seguinte maneira. Eu vou tirar essa medida e vou puxar o total de vendas para cá, vou puxar o ranking para cá, que nós estamos vendo em valores, e aqui a gente está vendo que os valores não estão calculados da forma correta. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui o produto da tabela vendas, tá? Então, vou tirar ele daqui e vou puxar o produto da tabela produtos outros que eu acabei de criar. Perceba que agora nós já temos aqui um ranqueamento, tá? Eu vou classificar aqui do menor para o maior. Então, o primeiro ranking é o leite integral, creme. Aqui a gente consegue ver todos os produtos. E a opção outros, que não tem nenhum valor, está na posição 49. Se a gente modificar qualquer destes filtros aqui, os valores também serão modificados conforme foram vendidos, pelos valores que foram vendidos, ok? O que a gente vai fazer então? A gente vai ter que trazer para cá esta opção, tá, da tabela produtos outros, porém nós vamos ter que criar uma outra medida que só pode trazer os valores dos 5 primeiros elementos e o valor de outros, tá? Então nós vamos chamar aqui esta outra medida nossa de total com outros, tá? Então vou digitar aqui total com outros e vou digitar igual. Tá? Eu vou passar para a linha de baixo aqui, porque essa medida é um pouquinho grande, então nós vamos aumentar aqui a visualização para vocês enxergarem. Então vamos lá, eu vou começar aqui digitando o if, tá? Por quê? Porque eu preciso saber se o ranking, tá? Os elementos que vão aparecer só podem ir até o ranking 5. Então eu vou verificar se o ranking que nós calculamos ali é menor ou igual a 5. Então eu vou quebrar aqui a linha, vou digitar aqui a nossa medida ranking. Se o ranking for menor ou igual a 5, ponto e vírgula, nós vamos fazer exatamente o que nós vamos escrever aqui na expressão abaixo. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa mostrar o total de vendas, que já é o valor que a gente calculou. Para os itens até o 5º item do ranking, eu mostro o total de vendas. Ponto e vírgula, vou passar para a linha de baixo, onde nós vamos agora fazer o que é para ser exibido quando o ranking for acima de 5. Neste caso, eu vou verificar se o item é outros e mostrar a somatória de tudo que tiver ranking maior do que 5. Então, para isso, eu vou utilizar uma outra expressão if aqui, ok? Vou quebrar a linha novamente e vou fazer o seguinte. Se o valor que eu estou mostrando for outros, nós vamos ter que fazer isso utilizando a função selectedValue, tá? Então, eu verifico se o valor que eu estou mostrando é outros, e para pegar o valor que eu estou mostrando, eu utilizo o selectedValue, da coluna produtos outros com produto, tá? E comparo esse valor com outros, ok? Então, se o valor a ser exibido for outros, então nós vamos fazer o que aqui neste caso? Nós vamos... faltou fechar o parêntese do selectedValue aqui, ok? Agora, ponto e vírgula. Se o valor que nós estivermos mostrando for outros, nós precisamos fazer a somatória de todos os itens acima de 5 no ranking. Então, para isso, nós vamos utilizar a função SUMX, ok? E eu vou digitar aqui agora, ó, vou abrir parênteses e vou fazer um filtro. Então, vou fazer um filtro com a função filter. Vou pegar toda a tabela de produtos outros, somente dos itens com ranking maior do que 5. Então, eu vou fazer aqui, ó, all produtos outros, tá? Produto, fecho parênteses aqui do all, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar tudo que o ranking for maior do que 5, ok? Então, eu estou fazendo um filtro para somar todos os elementos que o ranking for maior do que 5. Ponto e vírgula, e agora eu coloco qual a expressão que eu quero somar. Neste caso, eu quero somar o total de vendas de todos os itens acima de 5 no ranking. Vamos agora fechar o parêntese aqui da nossa função SUMX, vamos fechar o parêntese do if e vamos fechar o parêntese do primeiro if. Então, a nossa medida é uma medida um pouquinho grande, um pouquinho complexa, mas nada muito difícil de entender. Então, a gente vê isso aqui basicamente verificando
um if verificando se o ranking é menor ou igual a 5. Quando for, ele traz o próprio total de vendas do item. Quando não for, ele verifica se o item é outros. Se for outros, ele faz essa somatória aqui. Caso não seja, eu não preciso fazer nada, o valor não será exibido. Vou pressionar Enter aqui agora, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui no nosso gráfico de rosca os valores. Então, em legendas, eu vou tirar aqui, vou pegar o produto de legenda outros, tá? De produtos outros. E agora o total de vendas eu vou tirar ele e vou jogar aqui para valores o total com outros. E aqui nós temos exatamente todas as opções. Perceba que nós temos aqui 5 opções. Olha, se a gente passar o mouse aqui, ó, contar 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que seria o outros. Porém, aqui a gente não está classificado. Deixa eu tirar aqui, olha, para vocês verem. O outros, ele coloca aqui na grandeza do seu valor. Então, todos os outros itens juntos aqui deu este valor, né? 24 milhões, então ele é maior do que o leite semi neste caso. Se você quiser colocar o outros em último lugar, você faz o seguinte, você vai clicar aqui no gráfico de rosca e você vai puxar o ranking aqui para dicas de ferramenta. Feito isso, quando você passar o mouse, você já consegue ver inclusive o ranking da opção. Ó, 1, 2, o outros é o 49 porque é o último item, tá? O que a gente faz então agora? Clica nos 3 pontinhos aqui, vem em classificar por, escolhe a opção ranking. E agora, mais uma vez, você vai clicar lá e determinar se você quer em ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar em ordem crescente. E agora você pode ver aqui, olha, em ordem classificada, o primeiro, que é o leite integral, o segundo, o creme, terceiro, quarto, quinto e, por último, outros. Independente do que você fizer de filtro aqui, ele te mostra os 5 primeiros produtos e outros. Se você quiser fazer uma mudança na quantidade, basta você, na medida total outros, substituir aqui, ó. Eu vou colocar 3, ok? Vocês vão ver que se eu pressionar Enter aqui, ele vai mostrar 3 produtos e o outros. Olha lá, a gente tem aqui 3 produtos e o outros. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal para que você possa receber todas as notificações. Deixe um comentário aí o que você achou da nova qualidade do conteúdo que a gente postou aqui, tanto da qualidade de vídeo, de áudio e em relação ao conteúdo. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!